Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria podemos estar aqui para bendizer o nome dEle. Que alegria poder ver a igreja um pouco mais cheia, ainda dentro das nossas limitações. Mas é muito bom ver o povo de Deus, mais gente na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Nós íamos continuar com a nossa série de sermões nas cartas de João. Nós terminamos a primeira carta de João, fizemos 13 sermões, na verdade 14 mensagens e 13 sermões na primeira carta de João. E iríamos iniciar a segunda carta de João, um único capítulo, ia ser 2 sermões rapidinhos para a gente passar. No entanto, nessa última semana, nós tivemos nas últimas 2 semanas, nós tivemos um evento aí que causou algum rebuliço no meio evangélico, que foi um sermão de um pastor muito conhecido, de uma igreja muito grande, onde nesse sermão ele falou algumas coisas que causou um pouco de desassossego na vida de algumas pessoas, né? Ele falou, por exemplo, que a Bíblia precisava ser atualizada, que a Bíblia ela já não conseguia trazer respostas para o nosso mundo de hoje, porque era um livro antigo demais. Também o mesmo pastor declarou no mesmo sermão que a Bíblia era insuficiente em si para tratar dos problemas mais modernos que nós temos nos nossos dias. E ainda, no mesmo sermão, ele disse que a Bíblia precisava de algumas adaptações mais inclusivas, para que nós conseguíssemos lidar melhor com questões como a homoafetividade e as pessoas que têm esse tipo de relacionamento dentro da igreja. E ele usou como base para o seu sermão o texto da palavra de Deus, a carta de Paulo ao servo Filemão, uma carta pessoal de Paulo a um homem de Deus chamado Filemão. Na verdade, ele fez também uma série de sermões sobre as cartas paulinas, inclusive a série com um nome fantástico. Ele falava Cartas para o Novo Mundo. O problema é que ele estava mudando as cartas para esse novo mundo. Não eram as antigas cartas, eram novas cartas para o novo mundo. E por que eu resolvi também falar sobre esse tema e também usar a carta de Filemão? Porque é possível, irmãos, que muitos crentes nos nossos dias tenham o mesmo pensamento que esse pastor famoso teve. Diga-se de passagem, eu não tenho dúvida que muitos crentes pensam igual a ele, até porque a sua igreja é cheia, e ela é uma das grandes igrejas do Brasil, com milhares e milhares de membros. Ele tem muitos seguidores na internet. É possível que talvez algumas pessoas que estão aqui conosco hoje, diante de alguns textos, de algumas dificuldades que vão encontrar para as próprias vidas, vão imaginar, pastor, mas a Bíblia precisa ser atualizada, porque se ela não for atualizada, a postura que eu estou tendo diante de algum problema aqui, é uma postura pecaminosa, e eu não quero ficar no pecado, mas eu também não quero abandonar esse estilo de pecado. Então, se eu não quero que me falem que sou pecador, e eu não quero abandonar o pecado, logo, aquilo que me acusa de pecado, precisa ser atualizado. E o que diz que nós somos pecadores? A palavra de Deus. Então, diante disso, irmãos, eu quero usar o mesmo texto que o irmão lá usou da palavra de Deus, só que sem observar pelas lentes do nosso mundo moderno, sem observar o texto pelas lentes do humanismo, das nossas necessidades aqui, como sendo a pauta de leitura bíblica. É claro que eu não vou exaurir esse texto, nem de longe. A palavra de Deus tem um único sentido, mas ela é aplicável a vários contextos. No entanto, nós não podemos distorcer a realidade dessa palavra. E eu quero convidar os irmãos para que nós estudemos nessa noite o texto, a carta do apóstolo Paulo ao servo, ao irmão em Cristo, ao filho na fé, Filemão. Carta de Paulo a Filemão. É apenas um capítulo, uma carta bastante pequena, uma carta muito linda. E em vez de tentarmos atualizar essa carta e outros textos das Escrituras, eu quero que nós aprendamos uma lição aplicada sobre a graça de Deus que o apóstolo Paulo apresenta
a Filemão nessa carta. E o meu desejo do fundo do coração é que nessa noite você saia daqui inundado, encharcado pela graça de Deus. A minha oração é que nessa noite você saia daqui impactado, transformado, mexido pela graça de Deus. Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Carta de Paulo a Filemão. Diz assim o texto das Escrituras: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Afia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo, certo, como estou da tua obediência. Eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou te pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te glorificar pela tua palavra. Queremos te exaltar pela suficiência das Escrituras e pela maneira tão bondosa e maravilhosa como o Senhor se revela a nós pela tua palavra, Senhor. E o que queremos lhe pedir nessa noite é que essa revelação do Senhor, aquecida, movida e direcionada pelo teu Espírito, alcance os nossos corações e mentes, para que nós, Senhor, sejamos impactados pela sua verdade, sejamos transformados de acordo com o teu querer, e hajamos e nos movamos de acordo com a tua graça, Senhor. Ensina-nos e instrui-nos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a graça de Cristo é algo que deve permear a nossa vida em todos os aspectos. A mesma graça que nos salva, aquela manifesta na cruz do Calvário, é a graça que nos sustenta e nos mantém salvos. É aquela que continua conosco na caminhada, não permitindo que os nossos pés vacilem.
Também é a mesma graça que nos fortalece contra o pecado. E deve ser a mesma graça que orienta e dirige todos os nossos relacionamentos. Quando nós falamos em graça de Deus, nós não podemos prendê-la a um único aspecto da vida humana. Tem muita gente que imagina que graça diz respeito apenas à salvação. Não é. Por exemplo, quando Paulo orou ao Senhor pedindo que lhe tirasse o espinho da carne, Paulo já era salvo. Não havia nenhum tipo de dúvida sobre isso. Mas o Senhor, além de não lhe responder a oração da maneira como ele queria, lhe disse: Paulo, a minha graça te basta. A graça também é a sustentação que Deus nos dá para a vida. Não é apenas Deus nos salvando, é Deus nos salvando e nos sustentando. A graça também é o que nos direciona na caminhada, de maneira que nós não venhamos a seguir o curso desse mundo. Ou seja, é Deus nos salvando, é Deus nos sustentando e é Deus nos orientando. É a graça de Deus que torna a comunhão da nossa fé eficiente. Paulo disse inclusive que ele orava para que a comunhão da fé de Filemão no meio da igreja fosse algo eficiente, que tivesse efeito, que fosse visível. Que a fé não fosse apenas um aspecto falado, mas fosse um aspecto presente na vida dos irmãos. Pela graça e na graça, nós nos relacionamos como irmãos amados, como filhos do mesmo Pai, Deus. É a graça que faz isso. É a graça que faz com que eu olhe para você e você olhe para mim, e nós saibamos, não somos enganados, de que somos cheios de pecados. E ainda assim nós nos amamos, porque sabemos que esses pecados foram perdoados por Cristo, e o mesmo Cristo que me perdoou, te perdoou. E nós precisamos viver como filhos amados desse mesmo Pai que nos perdoou em Cristo Jesus. E é nesse sentido que Paulo escreve a carta ao irmão e filho na fé Filemão, recomendando a ele um outro irmão e filho na fé, Onésimo. Paulo está falando de uma graça que deveria permear o relacionamento desses dois irmãos. Os dois haviam sido salvos. É pela graça que nós estabelecemos relacionamentos abençoadores e movidos pela fé. Então Paulo está escrevendo uma carta para um irmão, dizendo para ele que ele foi salvo pela graça, e diz para que ele receba outro irmão que também foi salvo pela graça. E é por isso que essa carta tem muito a nos dizer nos nossos dias, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus, filhos do mesmo Pai, alcançados pela mesma graça, mas essa graça precisa trazer algum tipo de prática para nós. Essa graça precisa influenciar a nossa vida de maneira com que nós nos relacionemos de maneira diferente do que o mundo é, do que o mundo faz. A carta de Paulo a Filemão foi escrita no período em que o apóstolo estava preso em Roma, por volta do ano 60 da era cristã. Nesse mesmo período, Paulo também escreveu carta aos Colossenses, e provavelmente foi o próprio Onésimo que entregou a carta aos Colossenses. No entanto, enquanto ele foi convocado para levar a carta aos Colossenses, foi-lhe dado ainda uma outra carta, que era a carta para que ele entregasse a Filemão, seu ex-senhor, seu ex-dono, de quem ele era escravo. A história da carta é basicamente essa. Paulo estava na prisão quando teve contato com outro prisioneiro, chamado Onésimo. O apóstolo Paulo prega o evangelho para Onésimo, que se converte e se torna um cristão. Nesse relacionamento de Paulo com Onésimo, Paulo descobre que Onésimo era escravo de um rapaz que era filho na fé de Paulo, Filemão. Olha que coisa maravilhosa. E que Onésimo provavelmente estava preso ali, porque ele roubara a Filemão, e ele dera um grande prejuízo a Filemão, e ele havia fugido. Mais ainda, é bem provável que pelo fato de Onésimo estar na prisão em Roma, ele devia ter aprontado mais alguma, porque ele havia fugido ali de Filemão. Nesse momento, o apóstolo Paulo vê uma oportunidade de aplicar o evangelho da graça de Cristo, de maneira bem abrangente em vários contextos, sobre a vida de Filemão e sobre a vida de Onésimo, para que a graça de Cristo se manifestasse ali. Era uma grande oportunidade de experimentar o arrependimento, a humildade e o perdão. Paulo fazia isso. Assim, Paulo envia Onésimo de volta para Filemão, com uma carta nas mãos. Só que o envio da carta abrange grandíssimos desafios aos agora irmãos em Cristo. Antes eles eram o quê? Dono e escravo. Antes eles eram o quê? Alguém machucado por alguém que lhe fez uma ferida.
alguém que provavelmente tinha raiva do outro e que o roubou e fugiu. Agora Paulo envia para eles, através de um deles, uma carta dizendo que eles são irmãos em Cristo. Filemão, nessa carta, é chamado, ou melhor, ordenado a receber agora o seu ex-escravo ladrão como um irmão. Paulo fala assim: está recebendo na carta, da mão de um homem que na sua perspectiva te causou mal, que provavelmente você tem ojeriza até de pegar essa carta da mão dele, mas recebe-o como irmão. Paulo fala: eu apelo para o amor, mas eu estou te dando uma ordem, você deve para mim até a sua vida. E Onésimo é enviado ao seu ex-dono, seu ex-patrão, seu ex-feitor, a quem ele tinha causado danos, prejuízos e tinha fugido, para apresentar-se a ele como um servo voluntário. Ora, eu fugi desse homem porque ele era dono de mim. Agora Paulo me manda voltar com uma carta dizendo que eu sou útil para ele, que eu sou servo voluntário dele. E aqui Paulo mostra aspecto do arrependimento e da reconciliação. É uma linda história, meus irmãos, que nos mostra profundas lições para a igreja de hoje. Nós temos muitos Onésimos, nós temos muitos Filemons, talvez não exatamente dentro do contexto cultural de escravos e senhores, mas no contexto de que nos relacionamos e muitas vezes nos machucamos uns aos outros. Nessa carta nós vemos Paulo ensinando teologia de forma expositiva e prática, de maneira vívida e desafiadora a todos nós. Ela expressa o caráter de Cristo em nos perdoar e interceder por nós, nos reconciliando por Deus por intermédio do seu evangelho. E nesse aspecto encontramos aqui uma grande manifestação da graça de Deus nesse texto maravilhoso. E eu gostaria que você aprendesse comigo algumas lições sobre essa graça. Nós vamos permear a vida dos três personagens, para que nós entendamos como Deus encharcou essa carta de graça, como Deus tem um recado, uma mensagem a passar para nós, que não precisa de nenhum tipo de atualização, que precisa de compreensão, apreensão e aceitação em amor. E a primeira lição que nós aprendemos acerca da graça de Deus é na vida do apóstolo Paulo. E aqui nós aprendemos sobre o poder da proclamação do evangelho, que inunda a vida de pecadores com a graça. Paulo aqui é uma ferramenta de Deus. Paulo aqui é uma ferramenta em proclamar o evangelho. Paulo aqui, tal qual a igreja, tem uma grande responsabilidade, que é pregar o evangelho correto, a verdade de Deus para nós. Observe o que Paulo diz ali dos versículos 8 a 11, depois do 15 ao 20. Paulo fala o seguinte: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu prefiro solicitar em nome do amor. Porque Paulo sabia que aquele homem tinha sido alcançado por conta do evangelho, que ele era velho, que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. E Paulo fala: solicito-te em favor do meu filho também, que eu gerei em algemas. Ele era inútil para você, mas agora ele é útil para você e para mim. Depois no versículo 15, Paulo diz o seguinte: porque eu acredito que ele foi afastado de você, Filemão, temporariamente, a fim de que agora você receba ele de volta de uma maneira diferente. Não é mais seu escravo, agora ele é seu irmão em Cristo Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo pregou o evangelho a Filemão, levou a graça de Deus a Filemão. Filemão converteu-se a Cristo Jesus, se tornou um servo de Deus. Posteriormente, já na cadeia, ele pregou o mesmo evangelho, com o mesmo conteúdo, com a mesma verdade, agora porém a Onésimo. E agora Paulo requer que os seus dois filhos na fé, que se tornaram irmãos em Cristo, vivam e demonstrem o evangelho que eles receberam pela graça. É isso que Deus requer de nós. Todos nós fomos salvos pela mesma graça. O mesmo evangelho que me atingiu, te atingiu. A mesma verdade que mudou a minha vida, mudou a sua vida. Nós não podemos viver de maneira diferente do conteúdo desse evangelho. Tanto Filemão quanto Onésimo receberam a Cristo, foram perdoados dos seus pecados, foram redimidos, foram salvos, santificados e iriam morar no céu com seu Salvador. E isso deveria mudar tudo nas suas vidas. O evangelho não pode mudar apenas o lugar que nós frequentamos ou o nome da denominação que nós pertencemos. Isso não é o conteúdo total do evangelho.
O Evangelho precisa mudar áreas da nossa vida que são muito mais profundas. O Evangelho precisa mudar os nossos relacionamentos interpessoais. E essa é uma das áreas onde mais nós somos tentados a não ver mudanças e a sofrer influências do Evangelho. E Paulo está trabalhando exatamente nessa área. Paulo requer dos dois que essa mudança fosse visível, tanto de Filemão quanto de Onésimo. Ao que foi perdoado, Paulo apela que perdoe. Filemão, você foi perdoado pela graça de Cristo. Perdoe Onésimo. Aquele que foi resgatado, ele requer que restitua. Onésimo, você foi perdoado, liberto por Cristo, resgatado. Restitui Filemão. Aos dois que foram adotados em Cristo Jesus e agora fazem parte da mesma família de Deus, ele requer que se reconheçam e se tratem como irmãos de fato. Irmãos, a graça de Deus proclamada no Evangelho de Cristo precisa nos tornar irmãos de fato. Se nós não agirmos como irmãos de fato, filhos de um mesmo pai, pertencentes a uma mesma família, salvos por uma mesma graça, nós de fato ainda não entendemos e não recebemos a profundidade desse Evangelho. Assim Paulo usou toda a sua influência no Evangelho para promover a reconciliação e perdão entre Filemão e Onésimo. Os dois tinham coisas a tratar, os dois tinham questões a resolver, e Paulo intercedeu com oração. A Filemão, por exemplo, Paulo disse o seguinte: lembro-me sempre de ti nas minhas orações. Filemão estava recebendo a carta, e abria a carta, lembra que ele ia receber a carta das mãos de Onésimo, já teria um impacto negativo aí. Filemão abre a carta e Paulo diz: eu estou orando por você, a carta não chegou até você, mas eu já estava orando por você, eu estou intercedendo por você, eu estou me lembrando de você nas minhas orações. Paulo intercedeu ainda com referências, tanto de Filemão a Onésimo, quanto de Onésimo a Filemão, de Filemão para Onésimo. Paulo diz: amor, o Filemão, Onésimo, você pode ir lá seguro, porque em Filemão há amor, há fé para com o Senhor e todos os santos. Você pode voltar lá para Filemão, porque ele é um homem de Deus. Você pode voltar tranquilo, porque ele vai te receber bem. De Onésimo para Filemão, Paulo diz o seguinte: receba ele para sempre, não é mais como escravo não, agora ele é seu irmão. E digo mais, é um irmão caríssimo. E digo mais, é um irmão que eu gerei aqui na cadeia, que está me servindo no seu lugar. Paulo intercedeu ainda apelando ao amor. Eu poderia mandar a você, mas eu prefiro solicitar em amor. Irmãos, nós somos chamados a viver unidos em amor pela graça de Cristo. Paulo ainda intercedeu com sua própria vida. E aqui Paulo traz responsabilidade para os dois. Paulo diz assim: recebe-o como se fosse a mim mesmo. Onésimo agora tinha uma responsabilidade de manter uma postura cristã ilibada. Paulo deu a sua vida como fiança. Paulo falou: olha, recebe esse rapaz, porque agora ele é igual eu aí. Filemão também tinha um desafio muito grande, porque Filemão amava Paulo. Como que agora eu vou receber esse rapaz que me roubou como sendo o próprio Paulo? Era um desafio. Paulo intercede ainda como fiador da restauração. E se algum dano ele te fez, se fez alguma coisa de errado, põe na minha conta. Mais uma responsabilidade para os dois, de postura para os dois lados. Percebam como o Evangelho da graça nos responsabiliza a viver um novo estilo de vida, irmãos. Você entende isso? Paulo se responsabilizou pela pregação e pela busca da reconciliação. Onésimo foi responsabilizado em arrepender-se, voltar àquele que houvera causado, a quem houvera causado prejuízo, e ter um estilo de vida que fosse digno, tanto do Evangelho como de Paulo. Onésimo não podia voltar assim como, tanto faz como tanto fez. Onésimo, você está voltando em meu nome. Você está voltando e eu estou me colocando como fiador por você. Eu vou pagar as suas dívidas, Onésimo. É o meu nome que você está levando. E Filemão foi responsabilizado em perdoar e receber aquele que era ex-escravo, agora como irmão e cooperador da obra de Cristo. Você entende a profundidade do poder da proclamação do Evangelho da Graça? O como ele é abrangente, o como ele precisa mudar tudo em nós. O como esse Evangelho é profundo e ele precisa mudar a nossa maneira de ver o mundo, de ver os irmãos e como nós nos relacionamos. Ele tem que mudar tudo em nós, de maneira que agora nós não nos olhamos como diferentes,
Não há nenhum tipo de status que nos separe. Não há nenhum tipo de questão clerical. Em Cristo já não tem servo, livre, escravo, cita. Todos são um em Cristo Jesus, unidos e salvos pela mesma graça. Por isso nós precisamos pregar o evangelho todo, ao homem todo, e a todo homem em todo tempo. Porque é esse evangelho que transforma. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma proclamação de um evangelho que mudou Paulo, que mudou Onésimo e que mudou Filemão. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nessa carta é o poder da proclamação do evangelho que muda todo mundo. O evangelho te mudou? O evangelho mudou a maneira como você vê seus irmãos? O evangelho tem mudado seu coração? Porque se não mudou, não é evangelho. Se não mudou, ou você não entendeu, ou você ainda não recebeu o verdadeiro evangelho de Cristo. Ainda com respeito à lição da graça aplicada, nós vemos essa lição também na vida de Onésimo. Então Paulo tinha o dever da proclamação, do evangelho, da intercessão, da reconciliação, de promover isso entre os irmãos. Onésimo tinha a aprender e a nos ensinar a profundidade de uma verdadeira reconciliação, irmãos. Versículo 12, olha o que Paulo escreve na carta endereçada a Filemão, que foi entregue pelas mãos de Onésimo. Eu estou te enviando ele de volta em pessoa. Eu quero dizer, o meu próprio coração. Quem está indo agora? Não estou mandando um recado, é o próprio Onésimo. Mas ele representa o meu próprio coração. Como nós já vimos, Onésimo provavelmente havia roubado ou furtado algo do seu senhor Filemão. Além disso, ele também deu um grande prejuízo a Filemão com a sua fuga, uma vez que ele era escravo, e o escravo era considerado um bem que pertencia ao seu senhor. Então, com a própria fuga de Onésimo, ele havia causado prejuízo. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa, um pequeno adendo, para que nós falemos um pouquinho sobre a escravidão, e o porquê que o apóstolo Paulo usa exatamente esse contexto para tratar conosco aqui. É importante a gente ressaltar que a escravidão era uma instituição aceita, tanto pelo Império Romano, quanto pelos gregos. E eles tinham multidões de escravos, velhos e moços, homens e mulheres, crianças e adultos. A escravidão entrou no mundo por conta do pecado. A escravidão entrou no mundo porque as relações humanas foram deturpadas. Desde a saída de Adão do Éden, desde a morte de Abel por Caim, as relações humanas começaram a ser completamente deturpadas. E nessa deturpação das relações humanas, alguns homens olharam para outros homens e consideraram-se os seus deuses, deuses daqueles homens, comprando-os, trazendo-os para si, sendo donos das suas vidas. Muita dessa escravidão vinha pelos espólios de guerra, e ainda como um símbolo de força e de dominação. Quem tinha mais escravos tinha mais poder, era alguém que tinha mais força nas suas mãos. O patrão aqui era uma espécie de Deus, que tinha a vida do escravo em suas mãos. Não à toa, os cristãos são identificados como escravos de Cristo. A palavra que nós temos para servos é doulos, que significa escravo, aquele que serve a Cristo, em cujas mãos está a própria vida. Então Paulo usa exatamente essa questão contextual para que nós entendamos uma questão relacional para os nossos dias. A questão do texto não tem relação com a questão da escravatura em si, mas ele usa a questão da escravatura como uma vívida tela, onde a graça de Cristo iria ser pintada com o óleo do amor. As relações interpessoais deveriam ser mudadas pelo poder do Evangelho. Paulo não está tratando aqui de meras questões sociais, irmãos. Paulo não está tratando aqui de que agora o relação entre patrão e funcionário tinha que ser meramente diferente. Paulo estava indo muito além disso. Paulo estava falando de relações de pessoas em níveis diferentes, que são equiparados pela graça, pelo amor. Não importa se eu tenha mais e você tenha menos, ou se você tenha mais e eu tenha menos. Nós somos irmãos. Não importa se tem poder na minha mão e não tem na sua. Um deve servir o outro com aquilo que tem.
Paulo não está aqui tratando de questões meramente sociais. Paulo está falando, por exemplo, de um senhor que vai servir ao seu servo. Paulo está falando de um servo que servirá ao seu senhor voluntariamente, não pelo dinheiro. Você entende que a questão aqui não é a escravatura em si? Paulo usou o contexto da escravatura para tratar conosco. Então, voltando ao caso aqui, Onésimo era escravo, um ladrão, fugitivo, ex-prisioneiro. O evangelho o atingiu. Agora ele é uma nova criatura. E Paulo descobrira que ele houvera causado problema lá para Filemão, outro cristão, outra nova criatura. Assim, Onésimo é instado a colocar em prática o evangelho que o atingira e começar a servir a Deus e a Paulo. No entanto, o serviço a Paulo requeria algo complexamente maravilhoso. Porque agora ele seria entregador de cartas, seria um carteiro de Paulo. Paulo havia escrito na prisão a carta aos Colossenses e enviou Onésimo para entregar a carta aos Colossenses. Só que juntamente com essa carta, Paulo escreve uma carta e fala: Onésimo, essa daqui você vai entregar em mãos para Filemão. Seria ótimo trabalhar para o apóstolo Paulo, né? Ainda que perigoso, maravilha. Imagina você ser chamado para levar cartas às igrejas. Que alegria seria ser recebido por essas igrejas uma carta do apóstolo Paulo com conteúdo do evangelho para nos animar. Provavelmente quando ele recebeu a missão de ir para Colossos, ele se alegrou. No entanto, a missão de voltar para Filemão não era nada fácil. Era uma missão muito difícil. Isso mexeria profundamente com Onésimo. Ele poderia ser morto, ele poderia ser novamente aprisionado, ele poderia ser novamente escravizado. Paulo estava pedindo que Onésimo confiasse profundamente no poder do evangelho. Ele já tinha falado: Onésimo, esse rapaz que vai te receber lá, Filemão, ele é um servo de Deus, um homem que tem amor no coração, que tem animado a igreja, que está inclusive na casa dele. Mas isso ia mexer com os contextos de Onésimo, ia mexer com a sua fé. Ele teria que voltar para Filemão e inevitavelmente teria que se reconciliar com ele. Teria que pedir perdão dos seus pecados. Ele teria que pedir perdão se ele deu algum prejuízo roubando a Filemão. Ele teria que pedir perdão, preste atenção nisso. Ele teria que pedir perdão por ter fugido. Você entende? Na cabeça dele era a libertação. Onésimo podia pensar assim: mas agora que eu estou livre em Cristo, Paulo, você me pregou o evangelho, falou que eu era livre em Cristo, agora você me envia para o meu senhor de escravos, para aquele que mandava em mim. E Paulo diria: isso mesmo, estou te enviando de volta para Filemão. Onésimo estava sendo chamado agora a voltar e a servir Filemão, não mais como escravo. Paulo estava tratando com o coração de Onésimo. Era como se ele estivesse dizendo: ainda que haja risco de você ser novamente escravizado, você não o servirá pelo poder da escravidão. Ainda que ele queira te escravizar, você servirá, porque o evangelho te atingiu. E você voltará para ele e o restituirá em graça, mostrando que o amor de Cristo o transformou. Agora você, não importa o que ele faça, Onésimo, esquece Filemão. Você não tem mais nada a ver com Filemão. Filemão, Onésimo, vai ser apenas uma ferramenta, um ambiente onde você vai servir a Cristo. Porque a sua relação diante de Filemão é entre o seu Salvador e você. E você vai a ele e o serve voluntariamente. Irmãos, isso é transformador demais. Isso mexe com a estrutura de qualquer um. Isso mexe conosco. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós: sabe aquela pessoa que você brigou, vocês tiveram lá um perrengue, que vocês pegaram e saiu faísca, e que hoje meramente vocês se toleram, ainda que frequentem o mesmo culto, ainda que sentem nos mesmos bancos da mesma igreja, em lados opostos, é claro.
ou talvez em patamares opostos. Você vai lá, e por causa do Evangelho de Cristo que te atingiu, você se coloca em amor para servir e abençoar essa pessoa. Mas e se eu for pedir perdão e ele não dá? O problema é dele. E se eu for dar um abraço e ele virar as costas? O problema é dele. E se eu for pedir perdão a ele, e ele me xingar, e falar impropérios, e tentar me bater, me agredir, o problema é dele. Agora a sua relação, Onésimo, é com o seu Salvador. Você vai entender, Onésimo, a enormidade, a profundidade do poder de reconciliação. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Sabe por quê? Porque foi exatamente isso que o Salvador fez em nosso favor. Onésimo estava sendo chamado à auto-humilhação, tal qual Cristo. Não é isso que Paulo escreve aos Filipenses? Irmãos, tem em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele era Deus, ele é Deus. E mesmo sendo Deus, ele não achou que isso era uma coisa grande demais. Ele veio, se humilhou, foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Para salvar quem? Gente boa? Não, irmãos. Ele veio aqui para salvar gente como eu e como você. Ele se humilhou, se fez carne, habitou entre nós, sofreu chibatadas, foi crucificado naquele madeiro, porque esse era o preço da reconciliação. É a loucura do Evangelho sendo colocada em prática. Pastor, mas eu? Sim, você. Foi exatamente assim que o Senhor nos salvou. O Criador do céu e da terra doou o seu Filho por mim e por você, para nos reconciliar com Ele. Ele veio nos servir. Aquele que cantamos aqui, que é digno de glória, de louvor, de adoração, que é santo, que é exaltado, a quem levantamos as mãos, a quem dobramos os joelhos, a quem abrimos a boca e elevamos as vozes. Esse todo-poderoso, inigualável, majestoso, formoso, Ele veio para servir a mim e a você. E Ele doou, Ele entregou o seu Filho por mim e para você. Onésimo, vai até Filemão. É em nome do amor, do Evangelho que te atingiu, e no poder da reconciliação que você teve com Cristo, agora o sirva voluntariamente. Onésimo estava reconciliado com Deus por meio do Evangelho da graça, e por isso agora ele podia reconciliar-se com seu irmão Filemão e servi-lo em amor. Eu e você fomos reconciliados com Deus pelo Evangelho da graça, e somos chamados. A palavra diz que o ministério da reconciliação foi dado a nós, para nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Se há alguém aqui ou fora daqui com quem você tem uma, como diz a moçada, uma treta, você tem uma dificuldade, você é chamado no poder da graça de Cristo a ir até essa pessoa e servi-la em amor. É o poder da reconciliação, é a graça. Você entende o que Paulo estava propondo para Onésimo? Você entende a profundidade do que significa reconciliação? Você entende isso? Somos chamados a fazer a mesma coisa. Será que nós estamos dispostos a nos reconciliarmos com os nossos irmãos? Gente que nos feriu, que nos machucou, gente que a gente feriu, que a gente machucou. Será que estamos dispostos a servi-los em amor? Gratuitamente, não como obrigados. Não é porque eu falei. Paulo diz para ti, o que Paulo fala? Ó, não quero obrigar ninguém não.
gratuitamente. Será que estamos assim? Essa é a lição da graça, irmãos. Reconciliação em Cristo. Uma reconciliação feroz. Uma reconciliação forte, profunda, que nos leva a reconciliarmos-nos também com os nossos irmãos. A gente não precisa de atualização. A gente precisa de aceitação da palavra e prática da palavra. Então perceba, na vida do apóstolo Paulo, a graça de Deus operou pela pregação, proclamação do Evangelho e pela busca da prática do Evangelho na vida dos irmãos, buscando a reconciliação. Na vida de Onésimo, a graça do Senhor se manifestou, mostrando a profundidade do que significa a reconciliação. Vai lá, volta, se acerta no poder da graça, ainda que isso possa te custar tudo. A gente precisa fazer o certo, não é porque ele vai dar certo, é porque ele é certo. Isso é o Evangelho. Quando a gente age só porque há uma possibilidade de dar certo, o nome disso não é Evangelho, o nome disso é pragmatismo. E é exatamente essa a prática do mundo. Eles falam, pastor, mas esse negócio aqui é contrário às relações sociais. Sim, é o Evangelho. É uma contracultura. É nadar contra a maré. Na vida de Onésimo, a graça se manifesta mostrando a profundidade da reconciliação. Mas tem um outro personagem aqui, que é o irmão amado Filemão. Aqui, o apóstolo Paulo nos mostra uma lição tremenda da graça aplicada, que é a intensidade do perdão, irmãos. Pedir perdão é duro, buscar reconciliação é duro, mas perdoar é um outro grande desafio. Eu poderia pedir para você levantar a mão. Quem tem facilidade para perdoar? Muita gente até ia levantar a mão, desde que alguém não machucasse ele. Desde que alguém não pisasse no calo dele. Paulo, ali nos versos 20 e 21, diz o seguinte para Filemão: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo para ele. Eu estou te mandando, Onésimo, e se você receber, meu coração se alegrará. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que você vai fazer mais do que eu estou pedindo. Olha a resposta que Paulo depositou nas costas de Filemão. Já falamos que Filemão tinha Onésimo como um escravo. Já falamos da questão da escravatura nos tempos antigos. Um senhor de escravos era como um deus para esse homem. Se ele falasse, vai morrer, essa pessoa morria. Ele falava, vai, você vai. Volta, você volta. O escravo não tinha opção. O escravo não tinha hora. Já falamos que Onésimo havia causado prejuízo em Filemão. A Filemão. Havia fugido de Filemão. Provavelmente todo mundo sabia disso. De maneira que não era nada fácil de se cumprir o conteúdo da carta que Paulo estava enviando. Considerando ainda que o carteiro em questão era quem? O próprio Onésimo. Filemão podia pensar, mas é desaforado demais esse rapaz. Encontrou com Paulo na cadeia, jogou lá uma conversinha na orelha do apóstolo Paulo. Paulo é bonzinho, eu sei quem é Paulo, ele que pregou o evangelho para mim, eu tenho Paulo como pai. Esse aí fez a cabeça do Paulo, e agora vem com a carta na mão. Sujeitinho desaforado esse Onésimo. Mas não é isso que acontece, irmãos. Não é isso que acontece. O perdão é sempre um grande desafio. Um desafio, inclusive, que vai além das nossas questões emocionais. Não tem relação apenas com renunciar a sentimentos e lembranças nebulosas que às vezes a gente tem. Tem muita gente, quando você fala em perdoar, ele fala, ah, pastor, mas eu sinto os negócios aqui dentro, sim. Eu lembro daquele dia, eu lembro daquela hora, eu lembro daquela palavra, eu lembro do tom de voz, eu lembro do olhar daquela pessoa, eu lembro dela fazendo isso, dela fazendo aquilo, dela se movendo. As minhas emoções revolvem dentro de mim, parece que vai pegar fogo, parece que eu vou explodir. Eu entro em erupção quando eu penso nessa pessoa.
O Senhor não sabe a dificuldade que é perdoar. Porque eu lembro, porque as minhas emoções. Perdão vai muito além das nossas emoções. Ele mexe com o nosso status pessoal. Perdão tem a ver com quem nós somos em Cristo, com uma nova identidade. Perceba o que Paulo pede a Filemão com relação a Onésimo. Presta atenção, o que Paulo está dizendo. Filemão, recebe ele, mas não é como escravo não, é como irmão. Não é um momento, receba-o para sempre. Acima de escravo. Também não é um irmão comum não. É um irmão caríssimo. Paulo está dizendo, é um irmão precioso. Dentre os irmãos que você tem aí, e havia uma igreja na casa de Filemão. Esse que eu estou te enviando é uma pedra preciosa. Esse irmão que eu estou te enviando vai fazer com que a glória do Evangelho brilhe poderosamente quando você o receber. Paulo pede mais. Paulo fala para ele o seguinte, perdoa a conduta dele. E receba-o como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Ele te roubou, ele fugiu, perdoa. Agora ele voltou, não é apenas um irmão caríssimo, importante. Recebe ele como se você estivesse me recebendo. Eu, Paulo, que te preguei o Evangelho. Pai na fé. Você acha pouco? Paulo pede mais. Paulo fala assim para Filemão, não cobre dele as dívidas não. Desconsidera os erros dele. Perdoe as falhas. Não leve em conta o roubo. Não leve em conta a fuga. E diz mais. Eu, Paulo, vou ser o fiador desse rapaz aí. Olha o que diz verso 18, 19. E se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, põe na minha conta. Irmão, quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. E olha aqui que Paulo escreve, tem alguns detalhes que a gente vai olhando na carta, que a gente meio que passa que desapercebido. Paulo está dizendo o seguinte, eu estou descrevendo isso de próprio punho, não estou ditando para ninguém não, isso aqui é a minha letra. É como se Paulo tivesse assim, eu estou assinando esse negócio. Eu de próprio punho estou escrevendo, eu vou pagar. E aí Paulo termina esse pensamento dizendo assim, para não te alegar que você me deve a sua vida. Então, você percebe o que Paulo está dizendo? Você vai receber ele como sem dívida, porque você é devedor. Você vai receber ele como um irmão reconciliado, porque você era escravo do pecado e foi reconciliado em Cristo Jesus. Paulo ainda está lembrando que ele devia até a vida para Paulo. Filemão podia pensar o seguinte, Paulo, com todo respeito e amor que eu lhe tenho, você deve estar louco, só pode, eu acho que talvez a cadeia tenha feito mal para você. Talvez, como você mesmo disse, você já está velho, e isso mexeu com seus pensamentos. Paulo, o que vão pensar de mim recebendo esse homem? O que vão dizer da minha pessoa? E se os outros escravos virem isso e quiserem fazer a mesma coisa, e agora virar moda, fugir e depois eu receber como livre? E se os outros senhores de escravo da região souberem da notícia e isso causar um motim nos escravos deles? Eles vão ficar muito bravos comigo. Paulo, não tem como atender o que você me pede. É impossível, é inimaginável, é inaplicável isso, Paulo. Não dá. Ao que Paulo diria, mas é isso mesmo que eu estou pedindo. Faz exatamente como eu estou pedindo. Porque é isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho faz quando nós somos perdoados. Nós éramos devedores, nós estávamos contrários a Deus, caminhando a pés rápidos para o inferno. Nós éramos odiosos e odientos, e o Senhor nos amou. É isso que o Evangelho faz. Paulo está dizendo, eu quero que você faça exatamente o que eu estou te mandando fazer. E sabe o que me alegra, Filemão? É que eu sei que você vai fazer mais do que isso. O Evangelho, irmãos, é uma contracultura. Ele é loucura aos olhos humanos. Mas é isso que me atingiu. É isso que te atingiu. Quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando da loucura da graça que leva o Senhor a enviar seu Filho para morrer por pecadores.
e que agora leva esses pecadores reconciliados a perdoar os seus irmãos. Nós éramos devedores e fomos perdoados. Nós éramos inimigos e fomos reconciliados. Nós éramos tomados de ódio e fomos amados. Estávamos distantes e fomos aproximados. Não tínhamos como pagar as nossas culpas e fomos justificados pelo pagamento de outro que não devia nada e foi ao madeiro pagar por nós. Paulo apela para um novo relacionamento, para uma nova aliança entre os dois, tal qual Cristo fez por nós, nos inserindo na aliança em graça eterna com o Pai. Filemão, perdoa Onésimo, porque você foi perdoado. Filemão, não havia diferença entre você e Onésimo diante de Deus. Filemão, ao perdoar Onésimo, você vai entender qual era a sua situação diante de Deus e como Ele te perdoou. É graça, é o poder do Evangelho, é loucura para o mundo, mas é glória para Deus. Você entende isso? Você entende que a gente não precisa de atualização? Você entende o poder da palavra de Deus, que Paulo está escrevendo numa carta, irmãos, 25 versículos, tomou uma folha de Paulo. Paulo entrega aquela carta como uma bomba do Evangelho. Aquela atitude iria mudar tudo naquela região, todas as relações. É por isso que Filemão foi chamado ao amor cristão, ao perdão, a receber aquele que lhe defraudara, e mais, não receber como escravo perdoado. Não é escravo perdoado não, é aceitá-lo como irmão, e servi-lo. Olha como as relações mudaram. Paulo não estava dizendo, é o seguinte, o Onésimo vai chegar aí, você vai liberar ele da escravatura, e agora vai chamar ele para ser sócio. Vocês assinam um documento, são sócios, agora vocês são iguais. Na sociedade eles continuavam sendo diferentes. Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor não é uma relação de comunismo, é uma relação de amor. E o comunismo jamais chegará perto do que significa amor. Porque o amor independe do que você tenha. Lembro-me do reverendo Jeremias Pereira, falando que havia um diácono na sua igreja, há ainda um diácono na sua igreja, na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, que ele é médico, um dos médicos mais famosos de toda Belo Horizonte, um homem procurado, um homem riquíssimo. E um dia havia um trabalho na igreja, um trabalho de homens, da UPH, e ele havia chamado alguns outros médicos para ir com ele naquele trabalho. Gente importantíssima, da alta classe social de Belo Horizonte. Gente que qualquer pastor dava até oferta para receber aquele povo na igreja. E chegou esse médico acompanhado desses outros médicos famosíssimos. Colocou eles para sentar, até os diáconos ajudaram a sentar lá. E de repente esse irmão médico começou a olhar aquele corre-corre. E vinha gente de todo lado, e os diáconos ali, suando, e pegam uma cadeira, e põe outra cadeira. Ele olhou para os irmãos amigos dele e falou, pera um pouquinho, fica aqui. Porque eu sou diácono dessa igreja, eu sou chamado a servir. E saiu correndo com os outros irmãos, pegar cadeira para distribuir. Sabe por quê, irmão? Ele não precisava deixar de ser médico. Ele não precisava esvaziar a conta bancária dele. Pelo contrário, ele deveria colocar tudo isso em serviço do Senhor. Filemão, não é como sócio que você vai colocar Onésimo aí. É muito mais do que isso. Sabe o que você vai fazer, Filemão? Você vai colocar tudo aquilo que você tem, todas as suas estruturas, o seu dinheiro, o seu poder, sua influência, a serviço desse irmão amado. Se você precisar de algo, você abençoa ele. Você vai receber ele, Filemão, na sua casa. Irmãos, não há nada mais profundo e transformador do que o Evangelho. Você entende isso?
Agora, Onésimo seria membro da igreja que se reunia na casa de Filemão. Agora Onésimo ia sentar na mesa com Filemão e tomar a ceia com Filemão, ia desfrutar da graça com Filemão. Agora, se Filemão tivesse uma biga nova, Onésimo ia pegar carona com ele, com aquela biga 0 quilômetro. Agora, tudo que Filemão tinha era para o serviço do Onésimo também, porque Onésimo fazia parte do povo de Deus, e tudo que nós temos é para servir Deus, e Deus se manifesta e sente servido através do seu povo também. Aquele que era escravo agora é recebido na mesa e é servido. Eu imagino Onésimo servindo a ceia. Irmãos, quando um presbítero, um diácono, um pastor te leva a ceia, não é um símbolo de status, que você é um mísero mortal, está recebendo a ceia, o pão e o cálice das mãos de um sacrossanto. Não é isso não. Significa que esses irmãos entenderam que o ministério que eles receberam do Senhor é para servir você, para te levar a Cristo, para te abençoar. Filemão, agora Onésimo é assim com você. É disso que Paulo fala a Filemão. Isso é muito mais do que uma mudança meramente social. É o amor de Deus movendo-se em todas as direções na vida desses irmãos. E Paulo sabia que se alegraria em Filemão, porque o poder do evangelho que atingira Filemão levaria ele a fazer muito mais do que Paulo estava pedindo e ordenando. Agora, o senhor de escravos era um escravo voluntário por amor de Cristo. Olha que mudança. Agora, Filemão, você é um escravo voluntário de Onésimo por amor àquele que te salvou. Você entende isso? É isso que o evangelho faz. É assim que a graça opera. Novas criaturas em Jesus Cristo. Paulo propõe a Filemão que ele entenda a intensidade do perdão. Foi isso que Deus fez conosco, nos perdoou completamente, castigando nossas culpas em Jesus, seu Filho amado, o Cristo. Filemão houvera sido perdoado pelo poder do evangelho da graça. Agora ele poderia perdoar completamente Onésimo e recebê-lo em amor a sua família, a sua casa, como ele mesmo foi recebido em amor à família de Deus. Você consegue imaginar o impacto dessa ação na vida desses irmãos da sociedade? Você consegue imaginar o impacto do evangelho se eu e você resolvermos viver desse jeito? De você acordar amanhã, segunda-feira, e ir para o seu trabalho, para trabalhar para o seu patrão, não porque ele é seu patrão, mas como diz Pedro, trabalhar para ele como se fosse para Deus, e você o servir voluntariamente em amor. Você imagina o impacto, se você for patrão, de receber seus funcionários amanhã na segunda-feira e servi-los em amor. E quando você for dar o salário para eles, você não está fazendo isso como um peso, mas com alegria, gratidão ao Senhor, de mudar as relações, ainda que você não deixe de ser patrão e você não deixe de ser empregado, mas os dois são novas criaturas em Cristo, e agora se amam e se servem com aquilo que tem para dar um para o outro. Você imagina o impacto disso, irmãos? Não há nada mais poderoso do que o evangelho. É por isso que Paulo usou Filemão e Onésimo, servo e senhor de escravos, para nos mostrar que o evangelho muda as estruturas para além daquilo que o pensamento humano pode fazer. Você consegue imaginar o impacto da graça agindo assim na minha vida e na sua vida, nos perdoando uns aos outros? Irmãos, nós somos chamados a isso, a nos perdoar, a nos amar. A palavra de Deus não precisa ser atualizada por ninguém. Ela é maravilhosamente suficiente para operar os mesmos milagres nos nossos dias. A mesma graça que atingiu Paulo, que atingiu Onésimo, que atingiu Filemão, atingiu a mim e atingiu a você. Eles no tempo deles, na cultura deles, com os desafios éticos da sua época,
Eu e você, nós, no nosso tempo, na nossa cultura, com os desafios éticos de hoje, mas o mesmo evangelho, a mesma graça, o mesmo poder que operou lá, opera aqui, para a glória do mesmo Deus, com a mesma palavra. Não precisamos e não queremos um novo evangelho, uma nova Bíblia, que estejam carregados de humanismo e atualizados pela cultura, mas esvaziados do poder de Deus, porque não há uma cultura que consiga promover as transformações profundas que o evangelho faz. Não tem, irmãos, não tem. Nós precisamos do mesmo evangelho, que é manifestado desde o Gênesis, quando o próprio Deus foi até Adão e disse: onde você está, Adão? O próprio Deus coseu roupas e entregou a Adão e Eva. O próprio Deus. Nós precisamos desse evangelho que é manifestado desde o Gênesis até o Apocalipse, onde tudo se concretizará e viveremos no novo céu e na nova terra. O evangelho da mesma graça eterna operando, transformando pecadores em filhos de Deus, reconciliando irmãos afastados pelos efeitos do pecado, dos mais diversos. Ali, qual era o efeito do pecado? A escravatura, o roubo, é um efeito do pecado. Mas eles foram reconciliados como irmãos. O evangelho que não deixa a mim e a você impassíveis diante do poder da verdade de Deus. Amados, nós fomos atingidos por esse aqui, esse mesmo evangelho, o evangelho da graça, exposto aqui, e nós somos desafiados a vivê-lo no nosso dia a dia. Meu desejo, minha oração, é que cada um de nós possa estar disposto, possa estar desejoso de viver esse poder da palavra aqui, esse poder do evangelho. Isso vai ser uma bomba na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos amigos, no nosso trabalho, porque isso manifestará a graça de Deus. 3 lições aprendemos sobre a graça do Salvador, aplicada, prática, nas nossas vidas. Primeiro, aprendemos do poder da proclamação do evangelho. Paulo, indo para Damasco, foi alcançado pelo evangelho. Alcançou Filemão, alcançou Onésimo, chegou até a mim e a você. Pregue sempre o evangelho. É o evangelho que transforma. Não é a nossa ciência, o nosso pensamento, nossa sabedoria, é o evangelho. Segundo, aprendemos da profundidade da reconciliação em Cristo. Onésimo foi chamado a ir até Filemão, porque assim como ele tinha sido reconciliado com o Senhor, ele poderia se reconciliar com seus irmãos. Eu e você estávamos separados e fomos reconciliados. Reconcilie-se hoje. Se há algum irmão com quem você precisa se reconciliar, vai até ele. Em terceiro, nós aprendemos da intensidade do perdão que nos atingiu. Ele tem que mudar tudo em nós. A Filemão foi apelado para que ele entendesse daquilo que ele foi perdoado, para que ele perdoasse agora o seu irmão Onésimo. Eu e você somos chamados a perdoar, irmãos. Não importa o que o outro fez. Pastor, mas é aquilo que ele fez, isso é um problema dele. A nossa relação é com Deus. Tudo em nós é entre nós e Deus. Tudo em nós. E que isso, irmão, nos leve a agir em direção aos nossos irmãos, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós não sejamos distraídos por esses pensamentos modernos, porque não há pensamento humano que possa produzir uma isca, uma nesga da glória de Deus manifesta no Evangelho. Que o Senhor nos capacite em graça e abençoe a nossa igreja em Cristo Jesus, amém? Fecha os teus olhos, quero orar com você.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é mais cortante e penetrante do que faca de 2 gumes. Tua palavra tem poder até para separar alma e espírito e discernir a fonte dos nossos pensamentos. Por isso, Senhor, o que nós precisamos é da tua palavra, do teu evangelho, puro e verdadeiro como ele é, simples como ele é, profundo como ele é. Que esse evangelho molde as nossas relações, que esse evangelho mexa com as nossas estruturas, e que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós manifestemos a glória desse evangelho. É isso que aconteceu com Paulo, é isso que Paulo instou para com Onésimo, é isso que Paulo ordenou a Filemão, é isso que a palavra do Senhor tem para nós. Que nós vivamos nessa graça, direcionados, movidos, tocados, orientados pelo teu Espírito, e que em tudo nós possamos, Deus, manifestar a tua glória nesse mundo. É em Cristo que nós oramos. Amém e amém.